Entraremos agora, então, na apresentação da Palavra de Deus com o nosso irmão Adolfo. Ele é médico na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, no Brasil, e tem sido muito usado por Deus, tanto nesta área profissional, na medicina, em toda a grande Curitiba, como também no trabalho de Deus, na obra de Deus, como um dos pastores daquela igreja em Santa Helena, um bairro da cidade de Curitiba. Quero, então, convidar nosso amado irmão Adolfo, doutor Adolfo, para nos transmitir a palavra de Deus nesta hora. Está contigo a palavra, nosso amado irmão, e esperamos, assim, ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração para nós. Obrigado, Cláudio. Bom dia a todos. Realmente é um prazer poder compartilhar com todos vocês. Eu sou natural do Paraguai e eu cheguei ao Brasil quando eu tinha 20 anos, fazem 29 anos. E em 4 de janeiro de 1997, o Gavin casou a Gianiel. E temos 3 filhos. O Felipe, que hoje está fazendo 21 anos, o Gabriel, que, se Deus permitir, quarta-feira fará 11 anos, e a Natália, que tem 18 anos. Eu vim para estudar medicina aqui no Brasil e me formei, sou médico de família e atuo numa unidade de saúde na cidade de São José dos Pinhais. Fica bem do ladinho de Curitiba. Mas o mais importante de tudo realmente é o nome do nosso Senhor Jesus que nos une. E essa é a maior alegria que nós podemos ter acima de qualquer outra coisa aqui na Terra. E nós estamos agora vivendo no Brasil um momento bem difícil pela pandemia, mas que eu tenho visto que, através da pandemia, o nome de Deus é lembrado de várias maneiras. E, sobre todas as coisas, Deus sempre tem um propósito. E, acima de todas as coisas, está a onisciência, a sabedoria de Deus. Eu acredito piamente nisso. E, através da pandemia, a gente pode testemunhar para pacientes, para pessoas, a respeito da obra e do amor de Deus, mesmo num momento tão difícil quanto esse. Eu, nessa manhã, gostaria de compartilhar justamente a respeito do que nós estamos hoje comemorando, a respeito da Páscoa. E eu gostaria de ver 2 aspectos fundamentais em relação à Páscoa. Em 1 Coríntios, capítulo 5, e versículo 7, o apóstolo Paulo fala: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. E eu gostaria de destacar essas 2 palavras. A primeira delas, a palavra Páscoa, e a segunda delas, o sacrificado, o sacrifício do Senhor Jesus. Nós sabemos que a Páscoa significa passagem, né? E em Êxodo, a palavra de Deus nos conta de como Deus, de uma maneira miraculosa, maravilhosa, depois de exercer o seu poder através das 10 pragas enviadas do Egito, mostrou o poder dele, e ele tirou o povo de Israel depois de 430 anos de escravidão. E justamente na 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos, onde eles tinham que sacrificar um cordeiro, e como diz aqui em Êxodo 12, 23, porque o Senhor passará a ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Deus, através
de tudo aquilo que ele realizou, ele tinha um plano. Esse cordeiro que eles tinham que sacrificar apontava para um cordeiro futuro, aquele que João Batista, enquanto estava no Rio Jordão pregando, e quando o Senhor Jesus Cristo aparece naquele momento e começa seu ministério público, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí está justamente o significado, ou o grande significado para nós da Páscoa. Esse cordeiro que lá atrás, sim, através do seu sangue, o anjo passava em frente a essa casa e não entrava para ocasionar a morte do primogênito, e também através desse sangue derramado pelo Senhor Jesus Cristo, que nós temos a grande chance da nossa salvação, a única para a vida eterna. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa manhã é o que o apóstolo Paulo fala de sacrificado por nós. Eu gostaria que nesse momento a gente pudesse meditar e pensar em alguns detalhes da maneira como os romanos sacrificavam as pessoas que iriam ser crucificadas. O historiador Flávio Josefo, que viveu durante o Império Romano e a vida do Senhor Jesus Cristo, ele escreveu que foi açoitado, o filho de Ananos foi açoitado até que seus ossos apareceram. Vocês podem imaginar um castigo que faça com que a carne, o músculo da pessoa seja retirada e evidencie as costelas daquela pessoa que é castigada através desses açoites. Com certeza, isso produzia uma dor tremenda na pessoa que estava sendo açoitada. O escritor Eusébio, ele relatou que muitos dos primeiros mártires da igreja foram açoitados até que as veias e as artérias mais profundas fossem expostas e até mesmo órgãos internos pudessem ser vistos. Então, nós temos registros históricos que nos mostram a crueldade dessa maneira com que os romanos se especializaram em castigar as pessoas que seriam crucificadas. Imagine só, isso, uma prévia do que seria a crucificação. Cerca de 15 anos antes de João publicar o seu evangelho, Jerusalém foi destruída pelo exército romano. E durante o cerco, as tropas romanas crucificaram em torno de 500 judeus por dia, por vários dias. Ou seja, para o romano crucificar uma pessoa era algo extremamente comum, era rotineiro, não era uma ação pontual, e sim algo que eles estavam extremamente acostumados a realizar. Os açoites eram administrados por carrascos profissionais chamados de lictor, e muitas vezes 2 deles revisavam nas chicotadas. O instrumento que esses lictors utilizavam era o flagelo, uma espécie de chicote com cabo de madeira e longas tiras de couro. E essas tiras, elas eram entrelaçadas e variavam em tamanho, e tinham pedaços de ferro e osso presos em intervalos. Só por isso a gente pode imaginar como era, entre aspas, não era difícil de realmente expor as costelas, de expor veias, artérias e até órgãos internos do abdômen. Porque a pessoa
da maneira como eles eram colocados para serem açoitados, né? E nós sabemos muito bem que o Senhor Jesus Cristo teria toda a sua roupa removida, amarrado a um poste de madeira com as suas mãos presas à parte superior, e a partir disso ele foi castigado dessa maneira pelos romanos. Então, só nesse momento, e também tem relatos de que muitos dos condenados, antes de serem crucificados, na hora dos açoites, eles já morriam por causa da hemorragia que os mesmos sofriam antes mesmo de serem crucificados. E eu acredito nisso. Eu acredito que, dependendo da maneira como eram castigados e pegando uma artéria de grosso calibre, isso produzia uma hemorragia tal de que já nem era mais necessário crucificar a pessoa, porque ali mesmo acabava morrendo. A palavra de Deus nos diz em Mateus 27:31 que depois do Senhor Jesus ter sido açoitado, despiram-lhe e o vestiram com suas próprias vestes e em seguida o levaram para ser crucificado. Era costume da época levar o condenado numa espécie de procissão pelas ruas da cidade e exibindo as multidões, como também anunciando o crime. Pelos historiadores judeus e romanos, somos informados que a parte vertical da cruz, que era chamada estipe, ela ficava permanentemente ancorada no local da execução, nesse caso, Monte Gólgota. E o que o condenado levava? A trave horizontal que tem por nome patíbulo. E observem que o peso aproximado disso era de 50 quilos. A pergunta é, como uma pessoa, depois de ter sido açoitada e sangrando, poderia aguentar em torno de 2 quilômetros para levar uma trave horizontal de 50 quilos? Realmente é uma missão muito difícil. E o Senhor Jesus, em alguns metros, ele levou, mas não aguentou. Isso depois a Bíblia nos conta que foi outra pessoa que posteriormente levou. Quando chegavam ao local da execução, o patíbulo era colocado no chão e o condenado deitado de costas. As suas mãos eram pregadas ao patíbulo e 4 soldados o levantavam e encaixavam na estipe prefixada no chão. Então, esse era o roteiro, por assim dizer, da crucificação, a maneira como os romanos executavam. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Esse fel continha alguns, entre aspas, sedativos, ou tentando diminuir um pouco a dor, mas o Senhor Jesus Cristo, ele não experimentou, justamente porque ele queria levar sobre si toda a dor do pecado, aquilo que eu tinha que pagar. O motivo pelo qual ele veio a esse mundo, ele morreu na cruz por causa dos meus pecados. Eu sou o culpado pelo qual o Senhor Jesus foi crucificado. A crucificação, ela foi uma invenção dos assírios e persas, que já praticavam esse tipo de execução 1000 anos antes do Senhor Jesus. Alexandre o Grande parecia gostar desse tipo de execução e, posteriormente, os romanos aperfeiçoaram a tortura, transformando numa morte lenta, com o máximo de dor e sofrimento. Nós sabemos pela palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo ficou pendurado 6 horas, mas existem relatos históricos que que muitos deles ficavam em torno de 1, 2, 3 dias pendurados ali na cruz, né? A tamanha crueldade que os romanos utilizavam.
E para prolongar ainda mais o processo, adicionaram um assento simples, que chamava cédulo, o que permitia que o condenado vivesse por até 5 dias. Então, esse cédulo servia como um suporte para os pés, para ele, entre aspas, aguentar um pouco mais e morrer lentamente. O condenado geralmente morria pela combinação de desidratação, choque, perda de sangue, paralisia do diafragma, ou quando os soldados quebravam as suas pernas, fazendo-o cair do assento e impossibilitando que o condenado se pusesse de pé novamente para encher seus pulmões e os seus pulmões de ar e respirar. Lembrando que nenhum osso do Senhor Jesus Cristo foi quebrado, isso a palavra de Deus nos conta, mas os outros dois que foram crucificados juntamente com o Senhor Jesus Cristo, esses tiveram suas pernas quebradas. No momento em que as pernas eram quebradas pela gravidade, eles faziam uma compressão no diafragma e imediatamente, sem conseguir expandir o diafragma, eles acabaram morrendo. Então, tudo isso nos conta, é uma riqueza de detalhes que nos mostra do porquê o Senhor Jesus Cristo sofreu tudo isso, né? Em Isaías, nós temos a descrição de todo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que mais me chama a atenção foi que o rosto do Senhor Jesus Cristo foi totalmente desfigurado. Impressiona quando você encontra uma pessoa doente, quando você conhece a pessoa e dependendo da patologia que ele sofre, seja um câncer ou seja uma insuficiência cardíaca ou alguma coisa parecida, que faça com que o paciente sofra fisicamente e acabe deformando a sua fisionomia. Quando você encontra essa pessoa depois de algum tempo, você acaba se impressionando pela mudança de fisionomia. Vocês podem imaginar Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, ao pé da cruz, olhando para aquele que era o seu filho, lembrando de tudo aquilo que o Senhor Jesus foi desde que nasceu, sua infância, adolescência, e posteriormente o Senhor Jesus ali pendurado no madeiro. Isso com certeza para ela também foi uma dor tremenda, assim para aqueles discípulos que estavam assistindo mesmo que de longe. E quando Jesus tomou o vinagre, aí sim o Senhor Jesus tomou o vinagre, não tomou o fel, ele disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. O Deus, o Todo-Poderoso, entregou o seu Espírito. O Senhor Jesus repetiu, falou 7 frases na cruz, e uma delas é essa, está consumado. Uma das, entre aspas, satisfações pessoais que a gente tem é no final do dia ou no final da semana, quando você consegue vencer o trabalho, a lida semanal, e você fica satisfeito, por assim dizer, com tanto o trabalho secular ou espiritual que acabou realizando. Isso, entre aspas, produz um alívio e um conforto para nós. Vocês podem imaginar o Senhor Jesus Cristo, depois de tudo o que ele passou, de todas as humilhações, sejam dos soldados, sejam dos judeus, sejam dos religiosos, sejam dos açoites, das humilhações, depois de tudo, e chegado às 6 horas, ele entrega o seu espírito e diz, Pai, está consumado, terminei a obra, está aqui, agora depende do Adolfo. Se o Adolfo reconhecer realmente que eu como seu Salvador, ele tem a vida eterna. Isso é outra coisa impressionante e motivo realmente de muita, para mim pessoalmente, muita alegria. E eu penso muito, quando leio esse versículo, eu penso na dor do Senhor Jesus, eu penso em todo o sacrifício que ele teve que passar por cada um de nós e poder chegar nesse momento e dizer assim, realmente, Pai, terminei a obra. Essa é a obra que o Senhor que o Pai mandou que eu fizesse, e hoje
nesse momento eu termino a mesma. Lembrando que tanto você quanto eu, desde que Adão e Eva pecaram, nós tivemos a queda. Morte significa separação. E nós tivemos uma separação espiritual de Deus. E a partir do pecado de Adão e Eva, todos pecamos e estamos destituídos, fora da glória de Deus. O apóstolo Paulo fala isso para nós em Romanos capítulo 3 e versículo 23. Nenhuma ação, religião, boas obras, filosofias, pensamentos podem realmente fazer com que nos acheguemos a Deus. Por quê? Porque o meu pecado, o seu pecado, nos fazem separação de Deus. E Isaías 59:2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não quer dizer que ele nunca mais ouvirá a gente, claro que não, mas ele quer dizer que por causa do meu pecado, o meu pecado ele se interpõe entre eu e Deus. E mesmo que eu queira fazer essa ponte entre eu e Deus, seja pela minha moralidade, seja pela minha religiosidade, seja pelas minhas boas obras, seja pelas minhas filosofias, seja o que for, nenhum desses caminhos, nenhuma dessas opções podem fazer com que eu chegue ao Pai para obter o perdão e, consequentemente, a vida eterna com Deus. Por isso foi que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Por isso foi que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo. Por isso foi que ele se entregou por você, entregou por mim. Em Romanos capítulo 10, versículos 9 a 11, a palavra de Deus, ela fala claramente que se com a minha boca eu confessar o Senhor Jesus como meu Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito de salvação. Eu tenho que confiar nele, na obra dele, e eu tenho que falar com as minhas próprias palavras para ele, reconhecer meu estado pecaminoso, reconhecer que pelas minhas próprias obras, pelas minhas crenças, eu não consigo a vida eterna, eu não obterei a vida eterna, e que o único caminho para a vida eterna é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa é uma decisão individual, cada um de nós. Claro que cada um de nós escolhemos o que nós vamos fazer. Você e eu escolhemos. As escolhas são diárias. Quando a gente conversa com o paciente e explica a situação, você pode ter, dependendo da patologia ou da situação, você pode ter uma, duas, três, quatro opções de tratamento. E eu sempre converso com o paciente, explico a situação e pergunto qual delas o paciente optaria em fazer o tratamento. Isso é a livre escolha. Todos nós somos livres para escolher. Cada um de nós escolhemos. E as decisões que nós tomamos enquanto temos vida podem ser decisões, entre aspas, pequenas e outras decisões bem grandes, bem maiores. E a maior decisão que nós tomamos como ser humano é o que nós faremos com o Senhor Jesus. O que eu vou fazer com a obra que o Senhor Jesus Cristo realizou por mim na cruz do Calvário. E já terminando nessa manhã, como foi lido no início, o Senhor Jesus Cristo foi sepultado. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quando a gente estuda o processo de parada cardiorrespiratória, o médico, o assistente tem em torno de 3 a 5 minutos aproximadamente, dependendo da situação, para ele agir com determinados medicamentos ou dar famoso choque no coração para tentar reanimar a pessoa. E depois disso, já começa o processo de putrefação, de decomposição.
Em 3 dias, o corpo do Senhor Jesus Cristo estava totalmente decomposto. Estava, obviamente, sem vida nenhuma. Mas pelo poder dele, do Espírito Santo, e o poder do Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele vive para sempre. E um dia ele virá nos buscar. Essa é a promessa dele. E eu acredito piamente nas promessas de Deus e aquilo que a palavra de Deus nos diz. Claro que, como eu disse anteriormente, cada um de nós escolhemos. A minha escolha foi, a minha opção foi confiar no Senhor Jesus, e eu confio plenamente na palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele disse, ele vai cumprir. Muitas já se cumpriram e outras estão por se cumprir. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é um fato, não é uma lenda, não é um conto, é uma verdade. Ele está vivo. E nós que um dia já fomos limpos pelo sangue do Senhor Jesus, devemos pensar por que devemos viver vidas santas, vidas que glorificam o nome de Deus, porque eu fui comprado por bom preço. E que preço é esse, hein? Depois de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou, depois de tudo aquilo que ele sofreu por mim, eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, no meu espírito, os quais pertencem a Deus. Meu corpo, os olhos, sentidos, as mãos, os pés, tudo. Meu espírito é onde eu tenho a minha consciência, é onde eu me comunico com Deus, é onde o Senhor Jesus Cristo disse que para a mulher samaritana que adoraremos a Deus verdadeiramente em espírito. Não é emocionalmente, e sim em espírito, no espírito consciente daquilo que estou fazendo, daquilo que estou falando. É ali onde realmente eu adoro a Deus. Que realmente nós possamos pensar, meditar, que Deus possa realmente abençoar a cada um de nós e você possa pensar qual é a sua situação diante de Deus, qual é a sua condição diante de Deus. Um dia nós estaremos na presença dele. Semana retrasada, um colega médico compartilhou que numa semana ele perdeu 3 familiares por causa do Covid, tinha um 4º familiar entubado. Eu posso morrer hoje, amanhã, depois de amanhã. Isso fatalmente uma hora vai acontecer. Porém, isso é uma passagem simplesmente para uma eternidade. Você e eu somos seres espirituais eternos. E um dia nós viveremos a eternidade que nós escolhemos, se a favor do Senhor Jesus ou não. Que Deus possa nos abençoar e possamos meditar em toda essa verdade. Muito obrigado pela oportunidade, irmão Cláudio, e que Deus abençoe ricamente todos vocês. Amém.